queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo eu quero fazer a recomendação de uma obra valiosa, um comentário bíblico do nosso amigo, irmão, pastor Odilon Soares. O comentário bíblico de Levítico, versículo por versículo, do nosso amigo, irmão, pastor Odilon Soares, foi publicado em 2019 pela editora Querigma. E por que esta obra é valiosa? Por que esta obra deve ser lida e deve ser recomendada? Todo comentário bíblico, ele deve possuir a harmonia, a união de 3 pontos, de 3 elementos. O primeiro ponto é a apresentação do texto. A apresentação do texto. O segundo ponto é a explicação do texto em que foi apresentado. E o terceiro ponto, talvez um dos mais importantes, é a aplicação do texto. Portanto, nesta obra, vocês encontrarão a apresentação do texto de Levítico, porém, não somente a apresentação do texto, a explicação, ou seja, a contextualização, versículo a versículo, considerando aspectos sociais, políticos, culturais, espirituais, entre outros elementos, e há também o elemento da aplicação, ou seja, o leitor, na medida em que ele vai analisando, que ele vai estudando as páginas deste comentário bíblico, ele é edificado. Sem a aplicação, não existe comentário bíblico. Da mesma forma que sem a aplicação não existe pregação. É o mesmo princípio. Na pregação, o ministro da palavra, o ministro do evangelho, ele apresenta o texto bíblico, ele explica o texto bíblico, que é a contextualização, mas ele não para por aí. Seria algo frio, academicista. Mas o pregador, o ministro do evangelho, além de apresentar o texto na sua leitura, além de explicar o texto em seu contexto, ele aplica aquela mensagem aos seus ouvintes, sendo cristãos ou não. De modo que a pessoa que ouve aquele sermão, ouve aquela pregação, ela é convidada a refletir sobre a sua vida e tomar um posicionamento diante daquilo que foi apresentado. E isso vocês encontram também nesse livro. Portanto, este é o meu primeiro argumento do porquê esta obra é valiosa. Esta obra tem a coesão, a harmonia entre apresentação do texto de Levítico, explicação, versículo a versículo do contexto e aplicação. É o tipo de livro, é o tipo de comentário bíblico que você começa a leitura sentado e termina de joelhos. Por que de joelhos? Ou pedindo perdão a Deus pelo fato de que você identifica que precisa crescer e melhorar, de que nós precisamos melhorar diante da presença de Deus, uma comunhão plena com o Senhor, ou mesmo agradecendo pela sua graça, pela sua misericórdia, porque no livro de Levítico nós também vemos a graça e a misericórdia de Deus através dos sacrifícios. O segundo elemento, o segundo fator que está presente nesta obra e que se torna um motivo do porquê nós devemos recomendá-la, estudá-la e realizarmos a sua leitura, é a união entre erudição e espiritualidade. O nosso irmão, pastor Odilon, no final do livro ele apresenta uma vasta bibliografia das fontes fidedignas em que ele utilizou em um período longo de estudo para embasar esta obra. E isso é extremamente relevante, é importante e é louvável em um comentário bíblico. No entanto, há o elemento também da espiritualidade. Nós percebemos em cada página do comentário de que ele não se trata de uma obra em que valoriza um academicismo frio e que distancia a pessoa do leitor daquela obra. Muito pelo contrário, conforme já foi mencionado, na medida em que nós lemos este comentário, nós somos edificados e sentimos a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas.
O terceiro motivo do porquê você deve adquirir esta obra, realizar a sua leitura e estudá-la é a presença de Jesus Cristo. Nós sabemos que o livro de Levítico, ele apresenta a pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é diferente neste comentário bíblico. Em todas as suas páginas, nós vemos alusões à pessoa de Jesus Cristo, nos sacrifícios, no sábado, nas leis cerimoniais, em todos os outros aspectos que são apresentados neste livro, nós vemos a pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Cristo é valorizado, se Cristo é glorificado, portanto não tem como não ser uma obra abençoada. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica aqui a indicação desta obra maravilhosa, Levítico, versículo por versículo, do nosso amigo e pastor Odilon Soares. Jesus sofreu.